Olá, como você está? Você tem assistido esses vídeos, tem tirado proveito dessas pequenas mensagens que nós estamos fazendo aqui no canal Família Mota Barros? Tem aproveitado esses pequenos momentos com Deus? Eu espero que sim, porque é para isso que esse canal existe, tá certo? E eu também queria pedir a você, para você não esquecer de deixar o seu like, tá bom? Se você não está inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, faça um comentário, tá bom? Porque é importante que você esteja participando, ajudando na missão através desse pequeno canal, tá certo? E outra coisa, não esqueça de compartilhar essa mensagem, porque muitas das vezes pode acontecer dessa mensagem chegar ao coração de alguém que está num momento difícil, que está sem esperança, e através dessa pequena mensagem, Deus vai renovar a fé daquela pessoa, tá certo? E eu vou repartir com você mais um pedacinho da palavra de Deus que está no livro de Efésios ainda, no capítulo 2. Só que agora nós vamos começar no verso 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. Olha só, Deus está falando aqui que nós, quando andávamos longe do Senhor Jesus, nós estávamos como mortos. Porque Jesus é vida, Ele é o Senhor da vida. E se nós estamos sem Ele, nós estamos envolvidos nos delitos, nos pecados que o inimigo do Senhor Deus coloca na nossa vida. Aqui, ele termina dizendo assim: do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Senhor, misericórdia. Então quer dizer que existem pessoas que estão andando longe dos caminhos do Senhor, fazendo o que não agrada a Deus, e o Senhor chama essas pessoas de filhos da desobediência. Meu Deus! Desobediência é uma coisa muito ruim, não é? A gente, quando era criança, que desobedecia o papai e a mamãe, coisas boas não aconteciam depois, não é? E hoje, nós somos adultos. Nós conhecemos a palavra do Senhor, sabemos que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio a esse mundo morrer para salvar nós, os pecadores. Mas tem pessoas que não querem, tem pessoas que não aceitam, tem pessoas que nem acreditam nisso. Difícil, né? Mas existem pessoas que não acreditam nisso. Então aqui, essas pessoas são chamadas de filhos da desobediência. E certamente, aos desobedientes haverá uma recompensa também. Assim como para os salvos, os obedientes, amorosos de Cristo Jesus, haverá uma recompensa. Mas para os desobedientes, as consequências também virão. Tá certo? Aqui diz assim, ó: entre os quais, os filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então o Senhor está dizendo aqui que houve um tempo que todos nós que não conhecíamos a palavra de Deus, andávamos fazendo a vontade da carne. E pelos nossos pensamentos, por natureza, nós éramos filhos da ira, assim como aqueles desobedientes. O verso 4 diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus.
E aí ele fala da graça que nós recebemos pelo fato de Jesus ter morrido na cruz pelos nossos pecados. A graça é um favor imerecido. Nenhum de nós merecíamos, mas o Senhor nos deu a graça através de Cristo Jesus, da morte, da ressurreição de Cristo Jesus. E aqui diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Se nós dependêssemos de nós mesmos, certamente não alcançaríamos a graça. Mas nós somos salvos pela graça mediante a fé que nós temos. E isso não vem da gente, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém por isso. Então, a partir do momento que nós aceitamos a misericórdia do Senhor na nossa vida, a graça do Senhor derramada sobre nós estamos mudando de uma pessoa que era totalmente ao contrário do que o Senhor queria, só queria viver os prazeres da carne, os pensamentos da carne, vivendo segundo a carne, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor que Ele nos amou, Ele nos deu o seu Filho, que através da sua morte e seu sacrifício, derramou sobre nós a graça, o favor para sermos salvos para o reino eterno. E isso foi feito pelo Senhor Jesus, o nosso Mestre, Senhor e Salvador. Amém? Você aceita a graça do Senhor? Você compreende que pela graça você é salvo, assim como eu sou salvo? Não pelas obras que nós praticamos, mas pela fé em Cristo Jesus. É claro que boas obras nós devemos fazer. É da vontade de Deus que façamos boas obras, mas não somos salvos pelas obras. Somos salvos pela fé em Cristo Jesus, mediante a graça que Ele nos concedeu. Amém? Então, que você possa decidir amar esse Cristo, fazer a vontade dEle, esquecer os prazeres da carne, a vontade da carne, porque a carne, ela só leva a gente para viver do lado contrário de Deus. Mas quando nós estamos em espírito, nós servimos ao Senhor em harmonia e em paz, com gratidão no nosso coração. Amém? Que essa seja a sua vontade, que essa seja a sua decisão e que em breve nós possamos todos nós estarmos diante do nosso Senhor, que nos deu a graça para a nossa salvação. Amém? Eu deixo aqui um grande abraço para você, um beijo no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!